tudo que ficou seco não foi da vontade do Pai. Muitas vezes, nós, com a nossa negligência, nós permitimos, e até muitas vezes pelo descaso, que algumas áreas das nossas vidas fiquem secas. Mas o estudo de hoje veio para nos mostrar que Deus, Ele quer sim que volte a ter vida nestas áreas. E eu acho realmente isso muito interessante. O fato de que foi Deus quem levou Ezequiel até lá já mostra que é como se Deus estivesse dizendo assim: tá vendo esse vale? Então eu também estou vendo. Eu não quero que ele permaneça assim. É por isso que eu te trouxe aqui. Olá pessoal, eu sou a Margarete Biasi. E eu sou a Vi. E esse é o nosso quadro Tem Uma Lá, e Uma Aqui e Eu. Que? Como não ficou? Olá pessoal, eu sou a Margarete Biasi. E eu sou a Vi. E esse é o nosso quadro Elas e Eu. Hoje nós queremos falar sobre uma passagem da Bíblia que muito provavelmente você conhece, Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. O que estava acontecendo naquele período? O povo de Judá estava em exílio babilônico, o povo estava cativo lá na Babilônia. E Ezequiel, ele é profeta nesse período que o povo estava lá na Babilônia. Como a Bíblia nos diz, Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. E olha que interessante, esse vale representava como estava o povo de Israel naquele período. Eles estavam mortos espiritualmente falando. E este texto, essa narrativa, nos orienta e até nos alerta, porque muitas vezes algumas áreas das nossas vidas estão mortas. E Deus quer e ordena, como Ele ordenou a Ezequiel, que isso volte a ter vida. Tudo que está na Bíblia, mesmo que sejam coisas que já aconteceram, como o cativeiro na Babilônia, tudo isso tem aplicação para os nossos dias de hoje. E muitas vezes, como a minha mãe já disse, temos áreas das nossas vidas que estão mortas, áreas que estão esquecidas, que estão infrutíferas. Pode ser a nossa vida espiritual. Pode ser o seu ministério. Pode ser os nossos dons que estão enterrados. Pode ser a nossa vida familiar. Exatamente. Tantas áreas nas nossas vidas que podem estar mortas, que podem estar esquecidas. E a partir disso, a partir desse fato de que nós conseguimos tirar aplicações desse texto de Ezequiel 37, nós tiramos 4 fatos, 4 ensinamentos desse texto. O primeiro ensinamento que nós vamos falar hoje é que Deus não quer que esses ossos permaneçam secos. E assim como Deus leva o profeta Ezequiel lá para ver como ficou aquele vale, ele falou: caminha, olha aí como está esse vale. O Senhor nesta tarde quer te levar para que você veja o que está morto na sua vida. Lembrando que tudo que ficou seco não foi da vontade do Pai. Muitas vezes, nós, com a nossa negligência, nós permitimos, e até muitas vezes pelo descaso, que algumas áreas das nossas vidas fiquem secas. Mas o estudo de hoje veio para nos mostrar que Deus, Ele quer sim que volte a ter vida nestas áreas. E eu acho realmente isso muito interessante. O fato de que foi Deus quem levou Ezequiel até lá já mostra que é como se Deus estivesse dizendo assim: tá vendo esse vale? Então eu também estou vendo. Eu não quero que ele permaneça assim. É por isso que eu te trouxe aqui. E muitas vezes, aproveitando a palavra do vale, muitas vezes nós vamos para um vale, não por um castigo, mas para um amadurecimento que o Senhor quer nos elevar. Então foi muito interessante quando a gente lê Ezequiel, um profeta do Senhor no período babilônico, ainda passando por tudo que já estava acontecendo, ainda foi levado em espírito para ver um vale de ossos secos. O segundo ensinamento que nós tiramos desse texto é: quando Deus questiona o profeta, Deus já sabia a resposta. Quando Deus olha para o profeta Ezequiel e fala: esses ossos poderão voltar a viver? Deus já sabia que a resposta era sim, e não apenas isso. Deus já sabia o que ele estava prestes a fazer. Ele levou o profeta lá para isso, ele levou o profeta lá porque ele tinha um propósito. Então, quando Deus nos mostra as áreas secas das nossas vidas, quando Ele nos mostra as áreas que estão infrutíferas, Ele quer a mudança, e quando Ele nos mostra, é porque Ele quer colocar essa mudança em ação.
A grande questão é, nós cremos que Deus pode? Nós cremos que essas áreas podem voltar a ter vida? É interessante a gente ressaltar essa parte. Será que a gente sabe que pode voltar a ter vida? Porque o próprio profeta Ezequiel, atônito, vira para o próprio Deus e disse: Senhor, o Senhor é quem sabe. O profeta Ezequiel também foi surpreendido com a pergunta do próprio Deus para ele. Então a pergunta para você nesta tarde é: você crê que estas áreas da sua vida que estão sequíssimas poderão ter vida novamente? A resposta é sim. O terceiro ensinamento que nós tiramos desse texto é: existe uma parte muito importante nessa situação, é nós abrirmos as nossas bocas e profetizar. Mas vale lembrar que o profeta ficou esperando Deus dar a ordem do que falar e quando falar. Não é simplesmente sair falando, mas esperar o Todo-Poderoso dar a ordem. Fale agora, faça isso. Ele ordena que Ezequiel fale. Então, quando chegar essa palavra para você, ou quando alguém for usado como um profeta neste tempo na sua vida, ouça com muita atenção. É interessante porque Deus, ele olha para o profeta e ele fala: eles poderão tornar a viver, e o profeta devolve para Deus, fala: o Senhor é quem sabe. E é nesse momento que Deus dá a ordem: profetiza. O que Deus está dizendo para você hoje é: profetiza. Eu não posso trazer vida novamente para as coisas. A minha mãe não pode, mas Deus pode. Qual é o nosso papel? O que nós podemos fazer? Profetizar. Nós podemos declarar que a vida pode voltar para qualquer área das nossas vidas em nome de Jesus. Eu conheço uma história de uma mãe que tinha o seu filho já envolvido com drogas há quase 10 anos. Quando ele chegava na casa dela, dessa mãe, ela profetizava: chegou um homem de família, chegou um homem do Senhor, e ele não era nada daquilo. Ele estava drogado e muitas vezes bêbado. E essa mãe toda madrugada ia receber o seu filho na porta e abençoava ele e profetizava. Isso quando muitas vezes ela foi encontrar com ele na madrugada nas ruas e profetizava sobre o seu filho. E hoje essa mãe, inclusive a semana passada, eu vi ela dando um testemunho de que o seu filho é tudo que um dia ela profetizou. Então, vale a pena você abrir a sua boca como um comando do céu e abençoar a sua família, abençoar aquele que ainda parece que está morto. Talvez até esteja morto, mas um dia pode voltar a ter vida. E o quarto e último ensinamento que nós tiramos dessa passagem é: apenas Deus pode trazer a vida. Foi Deus quem levou o profeta até lá. Foi Deus quem ordenou que o profeta profetizasse, mas foi Deus quem trouxe a vida. Não foi o profeta, não foram as palavras do profeta, foi Deus, é Deus. E apenas Deus pode trazer vida para essas áreas. Quando nós falamos que nós podemos aplicar esse texto para diversas áreas das nossas vidas, nós temos que ter isso em mente. Deus muitas vezes ele nos mostra: ó, esse seu ministério aqui está enterrado, esse seu dom aqui está esquecido, eu quero trazer vida para ele. Nós vamos profetizar, nós vamos fazer a nossa parte, mas é Deus quem vai efetuar, apenas Deus. E é interessante a gente lembrar também que o profeta foi falado que aqueles ossos teriam vida lá no início do capítulo, mas o profeta só profetizou sobre o espírito de vida neles quando Deus autorizou e quando ele mandou. Tenho mais um exemplo para te contar. Antes que eu tivesse a Vitória, eu perdi um bebê. E eu me lembro que o meu médico, ele disse que talvez eu não ficasse mais grávida. Naquele momento eu fiquei muito triste e fui para minha casa, e eu lembro que dia 31 de dezembro eu escutei uma mensagem, 31 de dezembro de 1998. Eu lembro que um pastor trouxe uma mensagem e disse: se você não teve um ano de vitória na sua vida, ore para que o ano de 99 você tenha uma grande vitória. E eu profetizei naquele momento. Eu falei: se eu tiver uma filha, ela vai se chamar Vitória e todos saberão da história dela. E eu me lembro que logo eu engravidei e eu voltei no médico e ele disse para mim: Margarete, você veio fazer tratamento para engravidar? Eu falei: não, eu já estou grávida, que é a Vitória. Eu me lembro que eu profetizei sobre o ano de 1999 e foi um dos melhores anos da minha vida, porque Deus cumpriu aquilo que eu tinha pedido para ele. Eu profetizei e realmente houve vida. Os ossos sequíssimos podem sim gerar ruídos, chacoalhar, se unir uns aos outros. Pode sim crescer os tendões, crescer a carne, crescer a pele novamente, mas o que vai trazer vida é o Espírito, é o sopro de vida, e apenas Deus pode soprar. Por isso, inclua Deus nos processos da sua vida para que as áreas mortas, as áreas secas, voltem a ter vida.
E se existem algumas áreas na sua vida que você entende ou já detectou que está morta, está sequíssima, é momento, é o tempo, a hora é agora de você profetizar sobre essa área e decretar vida sobre esse ministério, sobre este casamento, sobre esse filho, no nome de Jesus. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha. Também não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like aqui no vídeo. Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Um beijo e um queijo!